Hoje vamos ver o capítulo 3, o Brasil e suas regiões. O que é uma região? Uma região é uma porção, um pedaço da terra, que tem características que diferenciam das outras porções. Ou seja, tem as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Cada região dessa tem as suas características diferentes umas das outras. E dentro da região, aquela porção tem o que? Características semelhantes, ou seja, os estados do Nordeste têm características semelhantes. E isso é a regionalização. E essa divisão das regiões foi feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, um instituto de pesquisas de dados estatísticos. Fez essa divisão para facilitar as pesquisas, por territórios. E assim ficou dividido Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada unidade dessa, cada unidade federativa, quando a gente fala unidade federativa, é o Estado, apresenta características semelhantes. Semelhantes em quê? Voltando para a nossa região Nordeste. Enquanto à vegetação, ao clima, às atividades econômicas, entre outros aspectos. Porque o Nordeste, no Ceará aqui não faz frio, não é? Terra quente, Nordeste. Ou seja, todos os estados que fazem parte do Nordeste têm características semelhantes. E aí no livro ainda fala: as informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas, como saúde, educação, habitação, transporte. Ou seja, as rendas são distribuídas de acordo com as pesquisas, de acordo com a população, com as características de cada região, com a necessidade de cada um. E vocês vão encontrar aí também a tabela que mostra a quantidade de habitantes em cada região. Isso são dados de 2015. Vocês podem observar que a região com menos habitante, qual é? A Centro-Oeste. E a região com mais habitantes? Sudeste, E a nossa região Nordeste? Observem na tabela a população da região Nordeste. Vocês podem observar a nossa região Nordeste, Tem 56.640.000 habitantes. Lembrando que isso são dados de 2015. 2020, certamente, são outros números. E na página 29, vocês vão ver o mapa do Brasil dividido nas grandes regiões. Tem aí a legenda para vocês acompanharem. Esse verde escuro, sempre que a gente vai observar um mapa, tem que ver a legenda. Esse verde escuro, a região Norte, verde claro, região Nordeste, o rosinho, região Centro-Oeste, amarelo, região Sul, amarelo, região Sudeste e o lilás, região Sul. Tem ainda na legenda o pontinho amarelo, que é a capital do país, vocês vão encontrar lá no meio, Brasília. E esse pontinho preto e com branco são a capital de cada estado. Aí dentro de cada região, vocês encontram aí o nome dos estados, As unidades federativas. Ok? Qual a região com maior número de unidades federativas? Qual a maior região aí que tem mais estados? Isso, a região Nordeste. Ela não tem o maior espaço, não tem o maior tamanho, mas tem mais estados. Na página 30, vocês vão encontrar a definição sobre cada região do Brasil. A região Norte, que ocupa quase metade do território brasileiro, ou seja, ela é muito extensa. E é nessa região que se situa a floresta amazônica, A região Nordeste, que apresenta grande parte de sua paisagem, marcada por um clima quente e seco, nosso clima. Essa região tem um extenso litoral, muitas praias.
e é muito visitada por turistas atraídos por suas belas praias. A região Centro-Oeste, que é menos populosa, e nela estão localizados o Pantanal e a capital do país, Brasília, né? Lá é muito forte a criação de gados, uma importante atividade na nossa região, nessa região. A região Sudeste, que é muito desenvolvida economicamente, tem a maior população do país. Nessa região a gente encontra muitas indústrias. E a região Sul, que é menor em extensão territorial, em tamanho, mas é muito industrializado, ou seja, tem muitas fábricas, indústrias. E vocês vão ver também na página 31 uma outra regionalização, as regiões geoeconômicas, ou seja, baseado nas principais atividades econômicas e no histórico de ocupação. Ela é dividida em apenas 3 regiões geoeconômicas. A região da Amazônia, que inclui estados do Norte e um do Centro-Oeste. A região Nordeste e a região Centro-Sul. Ou seja, são baseados com as características econômicas e histórico de ocupação, mas aí é outro tipo de divisão, as regiões geoeconômicas. E na página 32, vocês vão ver ainda que essas regiões sofreram alterações ao longo do tempo. Vocês podem comparar os 3 mapas de 1940, 1960 e o atual, onde alguns estados que faziam parte de outras regiões, nesse atual já faz parte de outra região. É aquele primeiro mapa que a gente viu, o atual. O Nordeste, em 1940, só tinha o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Em 1960, já aumentou alguns estados, Maranhão, Piauí. E atualmente, aumentou mais ainda, né? Entrou o Sergipe, Paraíba, Pernambuco já estavam, né? Aí vocês vão fazer novamente a leitura, reforçar o que foi estudado, observem os mapas, os estados que fazem parte de cada região e depois vamos à atividade.